Fala, amantes de futebol. O flerte antigo vai virar relação séria entre Arturo Vidal e o Flamengo. O clube carioca acertou a contratação do meia chileno, de 35 anos. A informação foi divulgada pelo jornalista Benjamin Beck. Vidal fez alguns acenos para o Flamengo, como vestir o manto rubro-negro e postar fotos, além de falar publicamente sobre o desejo de defender o clube carioca. De saída da Inter de Milão, ele pode desembarcar no Rio de Janeiro já na próxima semana. O meia chileno vai assinar contrato com o Flamengo até o fim de 2023. Vidal vem para ocupar uma posição carente no clube carioca, de jogador com pegada e presença ofensiva. Após se despedir de Andréas Pereira, cujo contrato de empréstimo terminou no dia 30, o Flamengo age rapidamente e acerta com um reforço de peso internacional. Revelado pelo Colo-Colo, do Chile, Vidal foi para a Europa na temporada 2007-2008, defender o Bayer Leverkusen, da Alemanha. Em 2011, o chileno foi para a Juventus, da Itália. O volante também defendeu o Bayern de Munique e o Barcelona, até ir para a Inter de Milão, em 2020. Cristiano Ronaldo, que pediu para deixar o Manchester United, recebeu sondagens de 3 clubes do primeiro escalão do futebol europeu. Segundo o jornalista Matteo Moretto, especializado no mercado de transferências internacionais, Chelsea, Bayern e Napoli buscaram informações sobre a situação do craque português. Os Red Devils, no entanto, não cogitam a possibilidade de negociação e esperam que o jogador cumpra seu contrato. Aos 37 anos, o craque português ainda tem contrato com o Manchester United por mais uma temporada. No entanto, ele solicitou à diretoria para deixar o clube caso apareça uma boa proposta. Em processo de reformulação após uma temporada de resultados insatisfatórios, o Manchester United está com um novo treinador e já anunciou a saída de vários atletas do elenco. A imprensa europeia acena com uma possível saída do astro português desde quando o time fracassou na tentativa de conseguir vaga na Champions League. Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da competição, com 4 títulos conquistados e disputou as últimas 19 temporadas, desde que estava no Sporting. Na mira de Chelsea e Barcelona, Rafinha, jogador do Leeds United, revelou que quer se juntar ao clube espanhol. O presidente do Barça, Joan Laporta, afirmou que está em conversas com o clube inglês já que o desejo do brasileiro é ir para o Camp Nou. Rafinha quer vir para o Barça. Temos comunicação e falamos com o Leeds, afirmou Laporta. Porém, de acordo com o mandatário, o grande entrave é que outros clubes também tentam a contratação do atleta, o que há é que há outros clubes que querem o Rafinha e estão fazendo suas propostas. A última proposta feita pelo Barcelona não foi aceita pelo Leeds, que alegou que os valores ainda não agradavam. O clube inglês pediu cerca de 60 milhões de libras, aproximadamente 379,5 milhões de reais, por Rafinha, valor atingido na proposta feita pelo Chelsea. Agora, sabendo do desejo do brasileiro de ir para o clube espanhol, o Barça deve tentar de tudo para conseguir a contratação de Rafinha, que também terá que tomar uma decisão final sobre seu futuro. O atacante Ángel Di Maria está livre no mercado após a saída do PSG. O jogador entrou na mira de diversos clubes do futebol europeu e agora parece ter definido seu futuro. Após semanas de negociações, há agora um acordo verbal entre Ángel Di Maria e Juventus. Os contratos começarão a ser trocados e nos próximos dias será oficializada sua chegada até junho de 2023. Ángel Di Maria está a um passo de assinar com a Juventus. De seu ambiente, eles confirmam que estão trabalhando nos detalhes finais de um contrato que durará até junho de 2023, afirmou César Luiz Merlo. Em pleno Allianz Parque, o Palmeiras foi derrotado pelo Atlético PR por 2-0, pela 15ª rodada do Brasileirão. O resultado significou a perda de uma longa invencibilidade do Verdão em seus domínios. Contando todas as competições que disputa a Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, os comandados de Abel Ferreira não sabiam o que era sair de campo sem pontos desde 9 de abril, quando foram derrotados pelo Ceará a 3-2, pela estreia no Campeonato Nacional. Eram 8 vitórias e 2 empates. No total, eram 13 jogos de invencibilidade no Brasileirão. Além disso, esta foi apenas a 5ª derrota do Palmeiras na temporada 2022, sendo a 2ª no Campeonato Nacional. No geral, o Palmeiras não perdia para o Atlético PR há 10 jogos ou 4 anos e 7 meses, a 7 vitórias e 3 empates. E o que levou a esta perda da longa invencibilidade?
Além da eficiência absoluta do Furacão, o Verdão se mostrou cansado em toda a partida e sem velocidade nos lados para servir os atacantes na área. Zé Rafael e Rafael Veiga, dois dos pilares do Palmeiras na temporada, estiveram bem abaixo do que podem produzir. E mais, em um caminhão de gols perdidos, e defendidos pelo excelente goleiro Bento. Contando só a etapa final, Gustavo Scarpa, a 20 e 22, Gabriel Menino, a 31 e 33, Gabriel Veron, a 34, e Gustavo Garcia, a 49, tiveram boas chances, mas pecaram nas finalizações. Pelo lado do Atlético PR, que chegou à quinta vitória seguida, contando todas as competições a 13 jogos de invencibilidade, Vitor Roque mostrou mais uma vez porque é apontado como uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Eficiência é seu nome do meio. Homenagem a Felipão. Rival da noite, o técnico Luiz Felipe Scolari foi homenageado pelo Palmeiras pela conquista da primeira Libertadores, em 1999. Como fica? Com a derrota, o Palmeiras permaneceu com 29 pontos e desperdiçou a chance de disparar na ponta do Brasileirão. Muito pelo contrário. O Verdão viu o próprio Atlético PR encostar na vice-liderança com 27 pontos, a mesma pontuação do Atlético Mineiro. O Furacão volta a campo na próxima terça-feira, às 5, ao visitar o Libertad, pela Libertadores, enquanto o Palmeiras recebe o Cerro Porteño, na quarta-feira, às 6, pela principal competição de clubes do continente. O Fluminense goleou o Corinthians neste sábado, a 2, pela 15ª rodada do Brasileirão. Jogando diante da sua torcida, o time de Fernando Diniz fez 4-0 e somou a quarta vitória seguida na temporada. Perto de pendurar as chuteiras, o ídolo Fred marcou o último gol do jogo, já nos acréscimos da segunda etapa, e emocionou todo o Maracanã na comemoração. Manuel e Cano, a 2 vezes, marcaram os outros gols da partida. Pensando na Libertadores, o Corinthians colocou em campo um time alternativo e produziu pouco. Flu no controle. Assim como fez nos últimos jogos, o Fluminense controlou a partida, jogando no campo de ataque durante a maior parte dos 90 minutos. Ganso e Arias, a dono de 2 assistências, se destacaram participando de várias jogadas promissoras. Só no segundo tempo, com o resultado encaminhado, o Flu adotou uma postura mais cautelosa e recuou em campo. Mesmo controlando mais a posse, o Corinthians ameaçou pouco a meta de Fábio. Força aérea. Apesar do bom trabalho com a bola rolando, os 2 primeiros gols do jogo saíram em bolas paradas. Aos 15 minutos de jogo, Arias cobrou escanteio e Manuel subiu mais que todo mundo para cabecear para as redes. É o terceiro jogo seguido com gol do zagueiro do Fluminense. Ainda antes do intervalo, Arias apareceu mais uma vez. Dessa vez em cobrança de falta, ele colocou a bola na cabeça de Cano. Cabeça na Libertadores. Repleto de desfalques e com um jogo importante na Argentina na terça-feira, o Corinthians teve vários reservas em campo. O zagueiro Robert Renan e os atacantes Guilherme Biro e Giovani, todos com 18 anos de idade, foram titulares. No caso de Biro, a partida deste sábado foi a primeira da carreira entre os profissionais. Em desvantagem, o Corinthians mostrou poucos sinais de reação e sofreu o terceiro gol em um contra-ataque concluído por Cano. Começo do adeus. O ídolo Fred começou a se despedir da torcida do Fluminense. Ele começou o jogo entre os reservas e teve seu nome cantado nas arquibancadas por boa parte do segundo tempo, com o placar já marcando 3-0. Fernando Diniz atendeu aos pedidos e colocou o atacante em campo aos 38 minutos do segundo tempo. Mesmo com pouco tempo no gramado, o artilheiro deixou a marca dele. Nos acréscimos da partida, ele recebeu passe de Martinelli e balançou as redes, talvez pela última vez na carreira. Como fica? Com a vitória, o Fluminense chegou aos 24 pontos e se manteve na 6ª posição do Brasileirão. O tricolor chegou a ocupar o G4, mas os outros resultados da 15 graus rodada deixaram a equipe estacionada no G6. Já o Corinthians permaneceu com 26 pontos e caiu da vice-liderança para a 4ª colocação. O Timão volta a campo no meio de semana, na terça-feira, às 5, contra o Boca Juniors, em La Bombonera, pela Libertadores. Já o Fluminense só joga no próximo sábado, às 9, no Maracanã, contra o Ceará, na despedida oficial de Fred.